Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar da Operação Carne Fraca. Vocês lembram da Operação Carne Fraca? Quando ela ocorreu aqui em 2017? Então, hoje, por que eu estou fazendo esse vídeo hoje, em 2020? Porque até hoje os desdobramentos da Operação Carne Fraca ainda estão presentes. Não como foi planejado. Não como foi planejado, mas ainda estão presentes. Eu vou explicar como foi. A Operação Carne Fraca ela foi deflagrada em 17 de março de 2017 pela Polícia Federal. A Polícia Federal fez uma série de acusações de que havia papelão no meio da carne, carne estragada sendo vendida, algumas substâncias químicas proibidas, um monte de coisa aí que a Polícia Federal levantou essas supostas provas, né, e deflagrou a operação. Tinha milhares de frigoríficos brasileiros na mira da Polícia Federal, né, para serem investigados. E o que aconteceu? Isso foi muito criticado na época, né? A crítica se deu porque a Polícia Federal fez ali um levantamento de algumas supostas evidências e deflagrou a operação, sempre com aquele espetáculo midiático. Acredito que eles tenham aprendido na Lava Jato, né? Que foi um show de horrores, claro, né? Ali de uma promiscuidade com a mídia que eu nunca tinha visto, nunca soube na história do Brasil de operações da Polícia Federal e o Poder Judiciário serem tão promíscuos com a imprensa como foram nos últimos anos, né? Nessa última década, né? Então a Operação Carne Fraca ela visava investigar, né, os frigoríficos brasileiros, levantar essas evidências, né, que eles tinham, supostas evidências que eles tinham levantado, né? Então, assista esse vídeo. Em São Paulo, associações de produtores e indústrias exportadoras de carne criticaram a maneira como a Polícia Federal divulgou os resultados das investigações. Separar o joio do trigo e evitar que inocentes paguem por quem errou. Esse tem sido o esforço de um dos setores mais importantes da economia brasileira. A gente tem certeza que o sistema de defesa agropecuária do Brasil é um sistema forte, sólido. Não é à toa que nós estamos com o primeiro lugar no ranking nas exportações de aves, nas exportações de carne bovina. Isso mostra que nós temos credibilidade. O que ocorreu foi um fato pontual, específico, que deve ser rigorosamente punido para servir de exemplo para que não ocorra novamente. Nessa entrevista coletiva, os representantes dos produtores e exportadores de carnes disseram que estão lidando com uma crise desnecessária. Eles apontaram o que chamaram de erros técnicos nas informações divulgadas pela Polícia Federal, como o alarme sobre o uso de conservantes aprovados para uso de consumo. A confusão que se gerou pelos malefícios de ácido sórbico ou ascórbico, que são produtos que são aprovados para alguns determinada gama de derivados, também gerou uma confusão e terminou generalizando. Aquilo que você enxerga, aquilo que você visualiza, aquilo que você vê, que é o caso da carne podre, não tem como mascarar, não tem como voltar atrás. A pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos confirma que o uso de conservantes e da carne de cabeça de porco citadas nas investigações é irregular. Carne de cabeça, que a gente chama de carne industrial, é autorizado o seu uso nos produtos embutidos, né? Remove-se os gânglios e utiliza-se essa carne de cabeça. É uma carne rica em colágeno, tecido conjuntivo? Sim. Difícil de mastigar? Sim. Porém, excelente para os embutidos. Melhoram a firmeza de uma salsicha, de uma mortadela, por exemplo. A suspeita levantada pela Polícia Federal sobre o uso de papelão pelos frigoríficos também foi rebatida pelos produtores e exportadores. Na denúncia, a Polícia Federal usou como base uma conversa telefônica gravada com autorização da Justiça entre o gerente de produção da BRF em Carambeí, no Paraná, Luiz Fossati, e um funcionário.
A Polícia Federal entendeu que eles estavam falando em colocar papelão junto com a carne moída. O problema é colocar papelão lá dentro do CMS também, né? Tem mais essa ainda, só que não dá para me tirar. Eu vou ver se eu consigo colocar em papelão. Agora, se eu não conseguir em papelão, daí infelizmente eu vou ter que condenar. Aí tu pesa tudo que nós vamos dar perda, não vamos pagar em rendimento isso. Na sexta-feira, a BRF já tinha se pronunciado, informando que o funcionário estava se referindo às embalagens do produto e não ao seu conteúdo, e que os funcionários discutiam sobre se poderiam embalar o produto com papelão, já que normalmente usam plástico. A informação foi reforçada hoje pelo representante dos exportadores de carnes. Se truncou uma informação e se diz que hoje uma empresa teria colocado papelão. Quer dizer, isso é um absurdo. E essa história do papelão misturado, isso é de uma... chega a ser até onírico, né? Porque não existe essa possibilidade de que se misture, como foi dito, e até o próprio áudio é bem claro. Nós estamos falando de embalagem, aonde vai dentro alguma coisa. É uma falácia. Ninguém vai adicionar papelão em nenhum produto carne, né? Até porque os equipamentos são equipamentos de última geração, são emulsificadores, seriam destruídos. E para baratear o produto, existem formas de se baratear um produto carne sem utilizar papelão. O papelão é uma embalagem secundária, né? E que inclusive é restrita a determinadas áreas da fábrica. Por serem produtos consumidos diariamente no Brasil e no mundo, os representantes do setor de carnes afirmam que qualquer problema detectado deve ser imediatamente informado para que medidas sejam tomadas rapidamente. Aí entra uma outra crítica à Polícia Federal. O modelo de grandes operações com longas investigações seria inadequado para um setor que envolve a saúde pública e produtos de exportação. 2 anos é um tempo que vem acontecendo um fato. Não dá para deixar se repetir esse fato. Ele pode ser atentador à saúde humana, à vida da pessoa. Tem que ser na hora. Recebeu a informação, estão usando um produto indevido. É na hora. Tem que estancar na hora, tem que coibir na hora, pelo bem da saúde pública. O Ministério da Agricultura afirma que os problemas são pontuais e que num universo de quase 5.000 frigoríficos, 21 estão sob investigação. 4 unidades de produção tiveram as autorizações para exportar suspensas e 3 estão interditadas. São informações que estão ajudando os exportadores nas conversas para acalmar o mercado. Todos esses pontos no mapa do mundo consomem a carne brasileira e para todos eles estão sendo enviadas notas técnicas e explicações. A expectativa é que apenas os poucos e verdadeiros culpados sejam punidos. Como dentro desse processo não teve mácula ao sistema, na nossa opinião, que as sanções, sejam internas ou externas, né, sejam dirigidas aos transgressores e nunca no coletivo. Nós estamos defendendo um setor que, a partir de uma operação que é natural, e nós aplaudimos, porque tudo que vem para depurar, para separar o joio do trigo, para fazer aquilo que nós fazemos todos os dias lá fora, olha, vocês vão comprar carne saudável, boa e tudo. Então a operação em si, ela é impecável nesse sentido. A generalização é um caos, é catastrófica, não pode existir nunca, porque destrói a imagem do produto e do país. Pois bem, né, como vocês viram, né, os produtores de carnes brasileiros ficaram preocupados com a repercussão dessa operação da Polícia Federal e fizeram muitas críticas como a operação foi sendo conduzida. Porque a operação ela foi sendo conduzida ali com grande divulgação na imprensa. E de coisas que ainda não tinham provas. Coisas que a Polícia Federal estava ainda fazendo um levantamento. Então a população brasileira mesmo ficou muito preocupada, né? O pessoal ficou com medo ali de comprar carne, mas passou rápido. Mas o pessoal no primeiro momento, ficou preocupado, né? Pô, como é que vai dar carne com papelão, carne estragada? Aí pra minha família, pra mim, como que isso
que eu vou fazer uma coisa dessa, né? Então as pessoas ficaram preocupadas. E 2016 foi um ano muito ruim para o Brasil. Foi o ano do golpe contra a presidente Dilma, né, o golpe de Estado aí promovido com auxílio do Poder Judiciário, aí, através da Lava Jato, que detonou a economia, né, eles detonaram a economia. E depois, claro, né, para tirar a popularidade da presidente Dilma, o povo foi às ruas, estimulados pela Rede Globo. As mesmas pessoas que a Globo colocou na rua hoje criticam a Rede Globo, né? Eles chamam Globo lixo, a Globo manipuladora, que não sei o que, não quero assistir a Globo. Aí eles vão assistir a Record e o SBT como se fossem canais de primeiríssima qualidade, né? Como se fossem canais ali que não usassem as mesmas artimanhas que a Globo utiliza. Enfim, mas esse mesmo povo que foi às ruas, né? Após a Lava Jato fazer ataques contra setores estratégicos da economia, que eu vou abordar em outros vídeos, tem muito ainda para se falar sobre isso, mas hoje eu vou falar especificamente da carne fraca, não vou falar de outras operações, estou só citando só. Em 2016, então, como eu estava dizendo, foi um ano ruim por causa do golpe e tal, incerteza na economia. E em 2017 era um ano que o país poderia recuperar essas perdas aí que teve em 2016, né? O mercado de carne poderia recuperar. Eu vou ler alguns dados de como o Brasil estava naquela época, de como o mercado de carnes no Brasil estava em 2017, quando a Operação Carne Fraca foi deflagrada. Vou ler um trecho aqui que tem alguns dados, muitas vezes eu não decoro. O Brasil é líder mundial em exportação de carne bovina e de frango, isso até hoje, viu? E o quarto exportador de carne suína. No ano de 2016, as vendas do setor representaram 7,2% do comércio global. Então o Brasil dominou 7,2% do comércio global de carnes, né? Comércio do mundo. A BRF, controladora da Sadia e Perdigão, possuía no país 47 fábricas e sozinha detinha 14% do mercado mundial de aves, exportando para 120 países. Já a JBS, controladora das marcas Friboi, Seara, Swift e Pilgrims, era o maior frigorífico do mundo, enviando carnes para 150 países. Com efeito imediato da Operação Carne Fraca, o preço das ações das duas empresas liderou as perdas na Ibovespa no dia da operação, 7,25 e a RBF 10,59. E a JBS também. Ambas já vinham de resultados ruins no ano de 2016 e avaliou-se que teriam grande dificuldade para reverter a quebra de confiança. Pois bem, essa foi a Operação Carne Fraca. Eu estou com Lava Jato na cabeça, mas isso vai ficar para outro dia. Eu preciso estar na minha cabeça, vai ficar para outro dia. Mas eu estou preparando um material bom aí sobre a Operação Lava Jato. Enfim, aí a Operação Carne Fraca teve 3 fases, né? A última fase foi em março de 2018. Enfim, prenderam ali algumas coisas, fizeram algumas buscas e apreensões, depois não se falou mais nada. A Operação Carne Fraca, até o presidente Temer, na época, um notório inimigo da indústria nacional, ele contestou a operação, ele contestou a forma como a operação foi feita. Pelo menos publicamente ele fez isso. Eu não sei se ele sabia da operação, né, antes. Não sei se ele sabia como a operação seria feita, com essa promiscuidade com a imprensa toda aí, né? Como foi feito. Mas ele foi em churrascaria, ele fez questão ali de ir em churrascarias para mostrar que a carne brasileira era de qualidade. Ele e toda, né, a sua equipe ali, ministros de Estado, todos ali indo em churrascarias para provar que a carne brasileira tinha qualidade sim. E que esses problemas apontados pela carne fraca eram problemas pontuais.
Após uma reunião em Brasília no domingo, o presidente Michel Temer convidou diplomatas para jantar em uma churrascaria. O objetivo é minimizar o medo dos brasileiros de consumir o produto depois do escândalo da carne. A Polícia Federal revelou na sexta-feira um esquema no qual inspetores sanitários supostamente recebiam subornos dos frigoríficos para autorizar a venda de alimentos impróprios para o consumo. Até o momento, mais de 30 pessoas foram detidas, 3 frigoríficos foram fechados temporariamente e 21 estabelecimentos estão sob investigação. Temer afirmou que a maneira como se deu a notícia pode ter criado uma preocupação muito grande tanto em países que importam nossa carne como em consumidores brasileiros. Ele destacou que apenas alguns estabelecimentos apresentaram irregularidades e ordenou que o governo acelere as auditorias das empresas citadas na investigação. Falando agora um pouquinho sobre o escândalo, da Operação Carne Fraca. A Polícia Federal, ela errou um pouco em dar tanta publicidade a esse caso ou não? Veja bem, há muito tempo, isso, se você voltar um pouquinho a história, e vocês são bem mais jovens do que eu, mas ainda assim mesmo lembram da história começou lá na Skin Cariol. Na Skin Cariol, numa madrugada dessas, eu assisto na televisão, chegar 200 metralhadoras empunhadas pelos agentes federais para arrebentar na porta do dono da Skin Cariol. Por quê? Porque ele estava cometendo um crime de sonegação. Perfeito. O crime perfeito, estava aí. Mas o dono da Skin Cariol, você poderia ir lá com 2 ou 3 agentes do Ministério da Fazenda. Podia pegar 1 ou 2 soldados para acompanhar. Não ia tratar com bandido nem nada. Ia tratar com um empresário que estava errando. Que você precisava. Isso era mais uma questão tributária. Levava os tributaristas lá para notificar, dar a multa. E se precisasse penalidade, apresentar a denúncia para o Ministério Público. E o Ministério Público apresentava para o Judiciário se encarregava da condena. Mas não, vendeu-se aquela imagem, destruiu-se a imagem da Skin Cariol e dos errantes, lógico, para o mundo inteiro. E assim depois veio o episódio das Lu. A das Lu era uma senhora dona das Lu de muito sucesso, mas que fazia a malandragem, porque esse país é o país do malandro. Porque o próprio governo é malandro. O próprio governo quer tirar tudo que tu tem e tudo que ele pode tirar da gente. Quer dizer, é um malandro tentando enganar o outro. Não é? Quer dizer, há uma malandragem presente na sociedade brasileira. E essa tinha a sua expertise. E aí ela tinha descoberto que tinha um crime tributário também. O que faz? 250 metralhadoras na casa dessa senhora. E assim isso foi para ir todo o aparato da mídia. Aí tu leva toda a mídia para mostrar isso tudo como uma façanha. E aí veio vindo casos e casos. Eu conto o meu caso. Por que o meu caso foi feito daquela forma? Se fosse aquela denúncia originária, então se era uma denúncia originária, tu ia investigar com todo o silêncio, porque ela era acobertada pelo próprio sigilo declarado por lei. Quer dizer, não tinha mídia, não tinha nada. Eu ia responder, se lá na frente realmente constatado fosse, eu ia preso, ou se constatado o que foi constatado que não tinha o crime, portanto, eu estava tranquilo, ninguém tinha nenhum prejuízo. Mas a partir do momento que ficaram 3 anos esperando, então se existia um suposto estuprador na rua, você vai deixar ele 3 anos circulando, fazendo o crime, para depois você juntar bastante coisa, para depois chamar a mídia e mostrar? Não. E assim foi o caso da carne. Ora, se lá 2 anos passados, no meio de 4 ou 5 mil estabelecimentos, um sem vergonha tem no meio, né? Fez uma sacanagem, já vai ali expurga na hora. Já denuncia na hora. Quer dizer, deixava a criança comer 2 anos, supostamente, um produto estragado, para depois ir lá com metralhadora, chamar a mídia toda, mil agentes e prender, mostrar essa imagem para o mundo inteiro, dar um prejuízo irrecuperável, talvez, nessa dezena, ou talvez há mais de dezenas de anos, aí pela frente, um prejuízo irrecuperável que vai atingir quem? Atingiu quem? O Aristeu, olha bem, o empresário só deixou de comprar carne, sacana, menos do sacana. Agora o coitadinho do agricultor lá que está querendo o peru, o frango, está com o leitão já pronto para o abate,
É ele que está ali, é ele que está matando os pintinhos na granja, porque eles não estão mais comprando. É ele que ficou prejuízo, vai ficar lá, estourar lá na ponta do produtor, e não vai estourar quem foi sacana. Então tu tinha que ir expurgando isso conforme vai surgindo o problema. Então tu tem que ter cuidado com esse estado policialesco que nós estamos criando. Nós estamos criando um estado policialesco que ele só está ficando forte porque a mídia dá suporte a ele. Então, a mídia junta, claro, tem exceções, lógico, mas normalmente ela junta a Polícia Federal e o Ministério Público, e os três juntos viraram os paladinos, viraram os justiceiros do país. Não, o país tem muitos problemas, mas pode fazer isso tudo silenciosamente, sem criar nenhum problema maior para a sociedade, e nem por isso deixar de ser omisso na fiscalização. O caso do Lava Jato. Se nós não sabíamos que tinha corrupção e Caixa 2 durante 50 anos no Brasil, todo mundo sabia. Ou tu acha que não sabia, ou a justiça não sabe onde é que está o bicheiro, ou de Itaió, ou de qualquer lugar? Sabia. É uma contravenção? É. Mas não sabe onde é que está? Sabe. Não sabia que tinha Caixa 2? Sabia. Não sabia que tinha propina? Sabia. Mas por quê? Deixa para quando tem o momento certo, combina com a mídia, e daí faz tudo isso. Podia fazer em silêncio. Se fizesse em silêncio, talvez nenhuma empresa dessas quebrava. Porque o que aconteceu com a empresa? Os 200, 300 mil desempregados é que conta para nós. Tem empresas dessas que só ela sozinha demitiu mais de 100 mil funcionários. 100 mil funcionários. Então tu cuida, isso não dá direito à impunidade, veja bem. Só que tu preserva, não dá certo justiça com a mídia. Ação, justiça e mídia não dá certo. O próprio STF hoje traz brigas vergonhosas a público. Por quê? Porque ele já chegou, agora tem TV Senado, tem TV Câmara, tem TV não sei o quê, tem TV Judiciário, tem TV tudo. E aí você já vai maquiado para fazer discurso, tu já não olha mais a lei, tu está olhando para aquela câmera e falando aquilo que pode dar mais repercussão e mais popularidade na rua. E isso é um desastre. Isso é um desastre para o Brasil. É um desastre para a justiça e é um desastre para a sociedade. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E essa atitude foi uma atitude irresponsável, danosa para o país, não trouxe resultado nenhum e só trouxe prejuízo. Em todos os sentidos trouxe prejuízo, porque quem tinha que ser criminalizado era quem? Era só o cara que fez essa sacanagem ou aquele que deixou ele fazendo 2 anos de sacanagem? Acho que quem deixou ele fazendo, sabendo, deixar 2 anos fazendo sacanagem, para depois se promover com uma grande ação midiática, aí realmente eu acho que o crime tem que ser mudado de rua. Então, enfim, né? Foi isso a operação, né? Acabou não dando muita coisa. Os frigoríficos brasileiros continuam ainda fortalecidos, continuam fortes, continuam exportando carne e tal, né? Mas é notório que desde a operação Lava Jato, a indústria nacional vem sofrendo ataques, principalmente por parte da Polícia Federal e do Poder Judiciário. No caso da carne fraca, foi um setor importantíssimo da nossa economia que foi atacado. A Lava Jato, ela atacou o setor de construtoras, o setor de construção civil, que era no Brasil um setor de excelência, empregando milhões de trabalhadores. Atacou o setor de petróleo, na Petrobras, né? atacou o setor de petróleo, que era também um setor importantíssimo do Brasil, que hoje o Bolsonaro está distribuindo aí para as empresas estrangeiras, através do ministro dele lá, do Paulo Guedes, que odeia o Brasil, né? Esse povo odeia o Brasil. Ele ficou revoltadíssimo, né, recentemente com o mega leilão que fez das bacias de petróleo. Ficou revoltadíssimo pela pouca presença de empresas estrangeiras, né? Ele achou um absurdo vender os poços para o Brasil. Isso é um absurdo, imagina. Quem tem que explorar isso são os estrangeiros, né? Ter esses lucros do petróleo brasileiro são os estrangeiros. E a gestão Lula e a gestão Dilma tinham promovido o crescimento econômico nessas áreas. A economia brasileira ficou pujante, chegou a ser a 5ª economia do mundo. Então o setor de carnes cresceu bastante aqui no Brasil, o povo consumia bastante carne, o setor de petróleo cresceu bastante, o setor de construção também cresceu muito. As construtoras brasileiras faziam obras no exterior a rodo aí. A
assim, muitas construtoras faziam obras lá nos Estados Unidos, ganhavam licitações para fazer obras lá nos Estados Unidos. Então foi o setor naval do Brasil que foi reativado também na gestão Lula, empregando milhões de trabalhadores. O setor nuclear, com a construção do submarino nuclear brasileiro, que ia levar muita tecnologia para a indústria brasileira, nessas essas aquisições de tecnologia. Aquisições não, essa tecnologia que era criada ali em torno do submarino nuclear, do reator nuclear do submarino, ela ia ser transferida à indústria. Então o Brasil ia dominar mais uma série de tecnologias. E tinha também o setor, teve o setor de petróleo, construção naval, o petróleo, enfim, foram esses setores importantes aí da economia que a Lava Jato destruiu, sempre com o argumento de combater a corrupção. É claro que teve diretores ali que pagou propina para políticos, teve sim gente envolvida, ok, teve. Mas quando se faz isso, você tem que punir quem praticou a corrupção. Não é destruir as empresas. Todo país, quando se encontra problemas de corrupção envolvendo políticos e o setor privado, eles punem ali as pessoas, mas protege os empregos, protege a renda, protege aquela indústria que é importante para o país. A Lava Jato mandou paralisar centenas de obras no país, provocando milhões de empregos. E em compensação, né, como consequência, em consequência, milhares de empresas que dependiam dessas obras, que forneciam material para essas obras, porque a gestão Lula e Dilma também mantiveram leis de conteúdo nacional, na qual essas obras, essas construções navais eram obrigadas a comprar produtos nacionais para gerar emprego aqui no Brasil. Essas empresas começaram a falir, que eram empresas menores, começaram a falir, também começaram a demitir funcionários, claro, né? E muitas microempresas, até o bar da esquina que fornecia marmita ali para os trabalhadores também acabou encerrando as atividades. Então foi uma destruição da economia em cadeia, só na base da canetada que a Lava Jato foi fazendo, paralisando obras com suspeita de corrupção. Ora, se a obra está com suspeita de corrupção, você vai lá e corrige os valores, que a obra é importante para o país, a obra tem que continuar. Então você vai lá, corrige os valores e a obra continua. Se a empresa pagou propina, que quem recebeu a propina seja preso, quem pagou a propina também seja preso, a propina seja devolvida para a empresa corrige ali se houver algum superfaturamento e a obra continua. Bom, eu falei que não ia falar da Lava Jato, estou falando da Lava Jato, mas é só para falar da carne fraca, né? Porque a carne fraca teve também o intuito de atacar um setor importantíssimo da economia brasileira, que era o setor de carnes. Isso ficou muito claro. Só que o plano parece que não deu certo nesse setor. Nos outros deu. A Lava Jato foi um sucesso. Tanto que o mentor da Lava Jato, mentor aqui no Brasil, né? Porque tem muita suspeita que o mentor intelectual tenha sido o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, muito interessado em quebrar esses setores no Brasil, né? Então, tanto que o mentor disso aqui no Brasil, o ministro Sérgio Moro, hoje ocupa a cadeira de ministro da Justiça, né? O então juiz ocupa hoje o cargo de ministro da Justiça. Pois bem, então a Operação Carne Fraca tentou destruir um setor econômico brasileiro importantíssimo, que emprega milhares de trabalhadores, se contar os trabalhadores indiretos, emprega milhões de trabalhadores, né? E o intuito dessas operações, tanto a Lava Jato como a Operação Carne Fraca, é substituir a empresa nacional por empresas estrangeiras. Muitas pessoas não veem problema nisso, porque não conhecem como funciona uma empresa estrangeira, uma multinacional.
Por exemplo, o setor de frigoríficos brasileiros ali, né, dominam grande parte do mercado, quer dizer, eles dominam praticamente o mercado inteiro, eles são frigoríficos brasileiros. O dinheiro que eles ganham, que essas empresas lucram, ficam aqui no Brasil. Por quê? Porque as empresas estão sediadas aqui no Brasil. Então os investimentos serão feitos aqui, o dinheiro fica guardado em bancos brasileiros, o país enriquece com isso. O país enriquece. Então a gestão Lula e a gestão Dilma, eles tiveram sucesso na questão de geração de empregos, até vir a Lava Jato detonar tudo, porque eles promoveram isso, eles promoveram o apoio à indústria nacional. Eles promoveram valorizar o conteúdo nacional em vez do conteúdo estrangeiro. Então o Brasil começou a crescer e o resultado foi brilhante, né? Junto com uma política econômica de valorização do trabalhador, mantendo as leis trabalhistas, mantendo a legislação trabalhista e fazendo com que o brasileiro ganhasse cada vez melhor. Então o salário mínimo vinha subindo, o brasileiro ganhando mais e a economia, claro, pujante, crescendo, né? E o que a gente vê hoje é exatamente o contrário. A gente vê o governo Bolsonaro tentando fazer com que o trabalhador ganhe cada vez menos, tirando direitos dos trabalhadores, assim, promovendo essa desgraceira toda aí na vida econômica do país, unicamente para beneficiar interesses estrangeiros. O governo Bolsonaro trabalha para os interesses estrangeiros, eles não trabalham para valorizar a indústria nacional. Paulo Guedes odeia a indústria nacional. Paulo Guedes odeia o Brasil, né? Paulo Guedes odeia o Brasil. E o Bolsonaro também, né? Tudo indica que ele odeia o Brasil, porque cantar hino nacional, ficar lá com a mãozinha no peito, chorar quando ouve o hino nacional, isso não é patriotismo, não. Patriotismo é você agir em defesa do teu país, principalmente quando você é chefe de Estado, quando você é deputado. E não como uma marionete aí de uma potência estrangeira, como ele vem fazendo, né? Como ele vem agindo. A potência estrangeira, no caso, é os Estados Unidos. Da noite pro dia, dizem pra você que seu frango é de papelão e que sua carne está podre e maquiada. E agora? Depois de acusações gravíssimas da Polícia Federal, toda a indústria da carne está em xeque. E você deve estar olhando com desconfiança para o seu prato. Nós queremos explicar para você o que aconteceu e o que não aconteceu nessa história toda. Nos próximos minutos, vamos descobrir se a carne é fraca mesmo ou não. As acusações da Operação Carne Fraca da Polícia Federal caíram como uma bomba nuclear sobre a economia brasileira e, também, sobre a confiança que cada um de nós brasileiros tem no prato de comida à sua frente em cada refeição. Durante a coletiva de imprensa bombástica que a Polícia Federal promoveu, muitas acusações foram feitas, desde um esquema de corrupção envolvendo agentes do governo e frigoríficos para suavizar a fiscalização, com propinas que teriam ajudado partidos políticos, até maquiar a carne com componentes cancerígenos e colocar papelão no frango. Isso e muito mais. Esse comunicado gerou comoção nacional e internacional e misturou muitas acusações graves e verdadeiras com várias inverdades e imprecisões que levaram a uma interpretação distorcida de alguns fatos. Quem viu a repercussão na imprensa ou os memes na internet teve certeza de que toda a carne do Brasil estava de uma maneira ou de outra podre ou gravemente adulterada. Acontece que isso não é verdade. Então, o que é verdade e o que é mentira? Vamos aos fatos, separando aquilo que é verdade daquilo que não é. O que é verdade? Um esquema de corrupção estava armado nos estados do Paraná, Minas Gerais e Goiás para cobertar irregularidades em frigoríficos. Empresas pagavam propina para fiscais do Ministério da Agricultura e esses fiscais liberavam a produção de alimentos adulterados, emitindo certificados sanitários sem qualquer fiscalização efetiva. Por causa disso, carne processada imprópria para o consumo humano foi maquiada e estava à venda nas prateleiras, frango teve água injetada para aumentar o peso, produtos vencidos foram reembalados e postos à venda no mercado. A maquiagem de produtos vencidos foi comprovada em carne de frango moída e processada, mortadela e salsicha. Até agora, a fraude foi confirmada em uma unidade da BRF, em Goiás e em frigoríficos de Santa Catarina e Paraná, da empresa Pecim Agroindustrial. Isso é muito grave.
muito grave mesmo. Esses delitos devem ser investigados e os responsáveis severamente punidos. Dito isso, vamos agora falar sobre aquilo que não é bem assim. Sobre tudo que foi dito por aí e que ou é uma meia-verdade ou é simplesmente falso. Em entrevistas à BBC Brasil, vários especialistas condenaram a divulgação sensacionalista das investigações por parte da Polícia Federal. Primeiro lugar, não tinha papelão no frango. Essa insinuação por parte da Polícia Federal vem de uma interpretação incrivelmente equivocada de uma conversa na qual 2 funcionários da BRF discutem como embalar as salsichas. Um deles diz que vai ter que embalar no papelão ou então jogar tudo fora. É importante dizer, é ilegal embalar salsichas com papelão, elas devem ser embaladas com plástico. Então esse ato estava infringindo a lei. Mas a insinuação de que o frango continha papelão na sua composição simplesmente é mentira. Isso não existe! A PF também falou que a carne era maquiada com ácido ascórbico e outros produtos cancerígenos. Ela não disse quais empresas teriam cometido esses delitos, quais produtos cancerígenos são esses, e não especificou que ácido ascórbico é o mesmo que vitamina C, um potente antioxidante que é usado em alimentos em todo o mundo. O problema seria passar do nível permitido de ácido ascórbico. Como a Polícia Federal não foi clara especificando o que houve, ainda não é possível saber o que de fato é verdade ou exagero na sua declaração sobre a vitamina C e os outros produtos cancerígenos. Outra questão importante é a dimensão das acusações. Por isso vamos colocar as coisas em perspectiva. A comunicação da PF e a repercussão da coletiva deu a entender que essa prática de corrupção e adulteração é generalizada no país. Mas essa ideia não se sustenta de acordo com os próprios dados da Polícia Federal. Por enquanto, são 3 frigoríficos onde foi comprovada a fraude e 21 que estão sob suspeita de irregularidades. O Brasil tem 4.837 unidades sujeitas à inspeção federal, ou seja, 0,4% dos frigoríficos estão sob suspeita e 0,06% tiveram fraudes comprovadas. Sobre o Ministério da Agricultura, a realidade é a mesma. Dos 2.300 funcionários diretamente envolvidos com a inspeção, 33 estão sendo investigados. Isso significa 1,5% dos fiscais. Ter 1,5% dos fiscais e 0,06% das unidades envolvidas em um esquema de fraude é gravíssimo. E ainda bem que a Polícia Federal investigou, descobriu e vai punir os responsáveis. Mas esses números definitivamente não sustentam a impressão de que toda a carne no Brasil é adulterada. Esse manejo dos fatos foi, no mínimo, irresponsável por parte da Polícia Federal. E outros números também desmentem essa ideia. Os países que importam a carne brasileira também fiscalizam sua segurança. E em 2016, dos 853 mil lotes de produtos de origem animal que saíram do Brasil para o exterior, apenas 184 foram considerados fora de conformidade pelos importadores. Isso significa 0,02% dos lotes. Para comparar, seria como se você vendesse 4.640 maçãs e apenas uma estivesse podre. Aqui é importante fazer 2 alertas. Número 1. A comunicação da Polícia Federal foi altamente imprecisa, confusa e pouco científica, dando margem para 1000 mal-entendidos. Por isso, a sua ação está recebendo tantas críticas nossas e de toda a imprensa. Mas não podemos acobertar o crime. Havia sim um esquema sério de corrupção montado, e mesmo que os fatos preliminares façam parecer, como alega o governo, que era algo pequeno e pontual, nós ainda não temos como saber a real dimensão do problema e nem quais os delitos foram cometidos. É necessário que a investigação continue. Não queremos que você saia desse vídeo com a impressão de que está tudo bem. Número 2. Estamos fazendo esse vídeo para desmistificar a ideia de que a carne brasileira é toda podre. Mas isso não invalida nada do que já dissemos no passado. Mesmo que a sua mortadela ou salame não tenha carne podre, ainda são embutidos, ultraprocessados e por isso devem ser evitados. Carne processada, dentro ou fora da lei, faz mal para a saúde e tem muita coisa ruim que é adicionada. Abre aspas, dentro da lei. O problema é que esta falsa certeza de que toda a carne brasileira é uma grande fraude cheia de papelão vai ter repercussões muito negativas na nossa economia. Veja só o que disse o ex-ministro da Agricultura e atual presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Sérgio Turra, em entrevista. Não dá pra gente generalizar e vender a imagem de que tudo é ruim, de que tudo é corrupto, corrompido e corruptível. Para abrir mercado lá fora, a média tem sido de quase 10 anos de luta. A maior injustiça do mundo é jogar na lata do lixo todo esse trabalho, denegrindo o esforço de muitos durante décadas. O conceito do Brasil no exterior é tão bom que nós exportamos frango para o Japão e para a União Europeia, e os americanos não conseguem entrar nesses mercados. E não é apenas o mercado europeu, é o efeito sobre os outros.
a União Europeia é referência. Nós exportamos para muitos países porque exportamos para a União Europeia, que é um mercado exigente. Tem país que nem veio visitar o Brasil, mas você se exporta para a União Europeia, eles dizem que então vão autorizar as mesmas unidades habilitadas pelos europeus. A União Europeia e países como a China já suspenderam temporariamente as importações de carne brasileira, que ano passado renderam 15 bilhões de dólares para a nossa economia. Isso abre precedente para que grandes países aleguem insegurança sanitária e criem barreiras alfandegárias permanentes contra a carne do Brasil. Isso seria um baque na nossa economia que já anda para lá de instável. Esse é um dos grandes problemas de a Polícia Federal transformar suas operações em espetáculos de mídia. Havia um problema muito grave e a investigação e punição dos responsáveis é necessária. Mas ao divulgar os resultados parciais das investigações de forma generalizada e imprecisa, com o objetivo de gerar o maior impacto possível na opinião pública, a Operação Carne Fraca acabou gerando uma série de efeitos colaterais desnecessários na atual conjuntura do país. Pode ser que ainda haja muito mais por trás da operação, mas o que foi divulgado até agora de concreto, apesar de muito grave, não justifica a imagem que se formou de que toda a carne brasileira é podre ou cheia de papelão. 3 anos atrás, um escândalo muito pior foi descoberto, com a adição de soda cáustica no leite que era vendido nos supermercados. Mas o tratamento dado pela mídia e pela própria Polícia Federal foi infinitamente mais light. Precisamos ser mais críticos e, nessa era da superinformação, tentar separar aquilo que é verdade daquilo que é simplesmente busca por atenção, cliques e holofotes. Estamos todos juntos na busca por mais informação de qualidade e responsabilidade no meio do mar de exageros e sensacionalismo. Compartilhe esse vídeo e ajude a esclarecer as pessoas sobre o que há de verdade e o que há de mentira nessa história toda. Então a Operação Carne Fraca foi uma continuidade da Operação Lava Jato em destruir um setor econômico brasileiro. E agora que eu percebi o que se planejava com isso. O governo Bolsonaro foi na China e fechou um acordo com os chineses para importar carne da China, por a carne processada da China. Um país que chegou a dominar 14% do mercado mundial de carnes, Brasil sozinho. O presidente, em vez de valorizar esse setor, para esse setor crescer no país, para esse setor continuar exportando, ele vai num outro país e fecha um acordo para o Brasil importar carne da China, carne processada da China. Eu não sei se a carne processada da China vai ser carne in natura importada do Brasil. Eles vão lá, processam e vendem muito mais caro para o Brasil, que é bem capaz do Bolsonaro ter feito isso mesmo, que é bem do perfil dele mesmo agir contra a economia nacional. Ou se é carne proveniente de lá mesmo, mas independente de como seja, vai ser lesivo ao Brasil. Por que não se faz uma política econômica para valorizar os frigoríficos brasileiros, a indústria de carnes brasileira, né? Mas, claro que tem que favorecer estrangeiro, que é para isso que o governo Bolsonaro, o governo Temer e Bolsonaro vieram, né? Para detonar a economia nacional e programar o país para ele não crescer mais, vendendo e desnacionalizando setores estratégicos da economia, né? O último aí foi a Embraer, né? Foi entregue de presente praticamente para a Boeing, que é uma empresa que tem participação inclusive do governo americano, e toda a tecnologia que a presidente Dilma programou para a empresa ter com o projeto FX. A presidente Dilma ia fechar esse projeto com transferência de tecnologia para o Brasil. Então o Brasil ia dominar mais uma série de tecnologias na fabricação de caças, na fabricação de aviões. Foi tudo perdido por causa do presidente Bolsonaro, né, que praticamente entregou a empresa aí de presente para a Boeing. E o Brasil hoje não tem mais nenhuma indústria aeronáutica. O Brasil perdeu o seu parque aeronáutico e toda a tecnologia que a Embraer estava desenvolvendo foi perdida. Então, o Bolsonaro, quando esteve na China agora em outubro de 2019, ele falou que o Brasil era um mar de oportunidades para a China. É claro, né, para a empresa nacional, claro que não. Isso tem que tirar da cabeça do brasileiro que a empresa nacional é boa.
Empresa nacional, o brasileiro tem que acreditar que ela não presta, tem que ser substituída por empresa estrangeira. A consequência disso é um país empobrecido, um país pobre, porque, como eu falei, as empresas vão saindo do país, né? Eu acredito que esse acordo da China, do Bolsonaro com a China, ele já estava programado para acontecer, independente do presidente que ia ocupar o cargo. É claro que se fosse um presidente do tipo Bolsonaro, Temer, ou aqueles 50 tons de Temer que o Boulos falou nas eleições presidenciais, né? O Alckmin, enfim, os outros candidatos aí, tudo 50 tons de Temer. Se entrasse um deles, esse acordo seria feito. O interessante é que essa carne processada da China é uma carne, quer ver? Deixa eu ver aqui. Carne processada. Ah, não tá aqui. Bom, Brasil. Aqui. Achei. Isso. Essa carne processada. Essa carne processada, inclusive, ela vai ter soja. Ela vai ter soja no meio, né? E outra coisa também. Estão se falando muito na internet, em alguns vídeos aí, de muitos canais que eu ando vendo, que estão satanizando a carne, estão difamando a carne. Estão falando que carne não presta, que carne não é bom para a saúde humana, gordura de carne dá infarto, carne em excesso mata, churrasco faz mal, porque pinga gordurinha lá no carvão, aquela gordura se transforma em substância tóxica, que é cancerígena, enfim. Estão falando tudo com caráter científico, que é justamente para dar credibilidade para essas imbecilidades que eles falam, né? E a carne é importantíssima para o consumo. Eu não vou fazer apologia aqui de consumo de carne. Eu não vou fazer apologia para ninguém. Cada um leva a sua vida do jeito que quer. Mas a carne é importante para inclusive, para a manutenção do cérebro, né? A carne é importante para o pensamento. A carne é importante para a força física, para a testosterona masculina. E eles estão substituindo muita coisa hoje da carne por soja. E a soja é um muito conhecido repositor de esqueci a palavra fugiu da cabeça. De hormônios femininos. Muitas mulheres que fazem reposição hormonal com produtos à base de soja. Quando as mulheres entram na menopausa, que os hormônios femininos diminuem. Então elas fazem a reposição hormonal com produtos à base de soja. E hoje tem homens comendo soja largamente, né? Amplamente, comendo soja e tal. E o que vem acontecendo? O nível de testosterona do homem vem diminuindo. Os homens estão ficando com menos testosterona. Então, suspeita-se que é por causa da alimentação que os homens estão tendo. Muita soja envolvida, leite de soja, carne de soja. E essa carne processada da China também. Inclusive, o Bolsonaro fechou, e nesse acordo que o Bolsonaro fechou, os chineses querem instalar um laboratório, uma fábrica aqui no Brasil de carne processada, né? Sendo que a gente tem muitos frigoríficos aqui. É um completo absurdo, é uma afronta à economia nacional. É uma afronta ao brasileiro, isso aí. Então os chineses pensam em fabricar esse tipo de carne aqui, carne com soja.
como eu disse, nada contra quem gosta, quem consome, quem acha certo, nada a ver. Eu mesmo já comi algumas coisas à base de soja, então eu não vou querendo interferir na vida de ninguém, né? Não se trata disso. Mas estou querendo alertar, porque parece que há um plano aí de deixar os homens sem testosterona. Homens sem testosterona são homens mais fracos, impreterivelmente mais fracos. Então, parece que há um projeto mundial de satanizar o consumo de carne in natura, a carne bovina, a carne de aves, e fazer com que as pessoas comam mais vegetais, só vegetais, ou carnes falsas, aí, carnes de mentira, carnes à base de soja, né? Enfim, mas essa é outra história também, né? Que eu posso até falar um outro vídeo sobre isso também. Mas então parece que a Operação Carne Fraca, deflagrada em 2017, ela já tinha um plano de destruir esse setor aqui no Brasil e substituir essa carne in natura fabricada nos frigoríficos brasileiros por carne processada. Se não vier mais nenhum ataque contra o setor de carnes do Brasil aí, eu não duvido, eu não iria ficar espantado se acontecesse isso não. Se a Polícia Federal fizesse um outro esquema aí, prendesse um monte de empresário do setor, sem prova nenhuma, né? Como sempre acontece, eles mandam sem prova nenhuma, basta uma acusação e já tá bom, né? Basta uma escuta lá que a Polícia Federal faz, ele interpreta do jeito que eles querem e põe na cadeia a pessoa. Então eu não ficaria espantado se houvesse um outro ataque ao setor, não. Um setor que denigre, uma operação que denigre o setor, e que deixa as pessoas preocupadas e que denigre o Brasil no exterior. Para vocês terem ideia, no exterior, né, as reações no exterior, enfim, o New York Times, né, classificou o escândalo como uma dúvida referente à economia nacional do Brasil, ao agronegócio brasileiro, né, que já estava combalido pela Operação Lava Jato. Olha só o estrago que a Operação Lava Jato fez no Brasil, que a Operação Carne Fraca também fez na época. O jornal britânico Financial Times falou no mesmo tom do New York Times e também levou dúvidas sobre a indústria de carnes do Brasil. Enfim, tem uma série de países aí que grandes órgãos de imprensa de vários países colocou em xeque esse setor no Brasil, um setor de exportação, um setor importantíssimo que gera muito emprego e renda no Brasil. E, enfim, foi catastrófico na época. Mas parece que o setor reagiu, o setor conseguiu se manter, apesar da Operação Lava Jato, que foi a Operação Carne Fraca, que não foi o que aconteceu com os outros setores atacados pela Lava Jato. Então parece que as coisas elas vão se encadeando. Tem um outro vídeo que eu vou fazer em breve, que é sobre o acordo que o Bolsonaro também fechou com os Estados Unidos para construtoras americanas construírem obras de infraestrutura no Brasil, sendo que o Brasil possuía um parque industrial de engenharia de primeira linha. A Odebrecht tinha um setor de defesa também, né? Talvez fosse por isso que era importante destruir esse setor, né? Um setor de infraestrutura importantíssimo no país. Um país que não sabe, que não consegue construir, que não tem a sua infraestrutura, que não consegue construir sua própria infraestrutura, é um país que pode ser invadido a qualquer momento, aí facilmente. É um país enfraquecido. E foi isso que a Operação Lava Jato fez. Mas isso eu vou fazer um outro vídeo aí, né? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria falar sobre a Operação Carne Fraca. Que parece que as coisas não acontecem por acaso, não. Essa operação não foi por acaso. Ela tinha sim a intenção de destruir o setor de carnes do Brasil. E ela foi, mas depois a coisa não deu certo, não saiu como planejado.
né? Houve uma reação até mesmo do governo Temer, olha só, do Temer. Se fosse o Bolsonaro não teria reação nenhuma, o Bolsonaro era capaz de mandar fechar os frigoríficos aí para abrir caminho mesmo para as empresas estrangeiras, que é para quem ele trabalha, né? Então não deu tudo certo, mas a vinda de empresa chinesa para cá para o Brasil para fabricar carne processada é um alarme aí para o setor. Se eu fosse do setor aí de carne no Brasil, de frigoríficos no Brasil, eu ficaria de alerta aí, né? Mas é isso, né? Gostou do vídeo? Tenha uma opinião diferente? Gostaria de fazer um comentário? Não perca seu tempo. Comente agora. Deixe aí nos comentários as suas impressões sobre o assunto. Se você tem outros apontamentos para fazer. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações para você saber quando terá vídeo novo aqui. Vídeo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Vídeos novos aqui. E um grande abraço a todos. Até breve. Esta operação chamada carne fraca, que eu tenho chamado de carne podre, é uma operação que deixou o Brasil perplexo. Mas, na minha opinião, ela é também uma operação que nos permite, a partir de uma análise criteriosa, observarmos muitas coisas fundamentais que estão envolvidas neste episódio. Em primeiro lugar, nós assistimos empresários, muitos deles milionários, empresários que não precisavam certamente fraudar a fiscalização, utilizar conteúdo inadequado nos seus produtos, mas mesmo assim, comprovadamente alguns utilizavam carne vencida, veneno, carne podre, papelão. Por que isso? Certamente por uma lógica do capitalismo que leva as pessoas a uma disputa a qualquer preço. A ganância, a busca do lucro ilimitado provoca uma perda de valores que leva as pessoas a situações como essa. Mesmo personalidades milionárias, muitas delas que posam perante a opinião pública como parâmetros de moralidade, muitos postavam nas suas páginas do Facebook discursos de combate à corrupção, atacavam a Dilma, atacavam o Lula, aplaudiam o Sérgio Moro e, na realidade, não passavam de farsantes, de hipócritas corruptos que até na comida eram capazes de misturar veneno, independente dos malefícios que isso pudesse trazer a toda a população. Em segundo lugar, esta operação revelou também um apodrecimento não só da carne, mas de setores da burocracia do Estado brasileiro. Eu tenho denunciado isso. Independente de receberem grandes salários, de terem uma aposentadoria garantida porque tem estabilidade no emprego, setores da burocracia do Estado foram capturados, da Polícia Federal, da Receita Federal, da Justiça Federal e mesmo fiscais sanitários, capturados por um projeto de sociedade antagônico àquilo que é a essência do serviço público. O servidor público é alguém que, por excelência, constrói uma carreira porque acredita na coisa pública, para servir a população e não se servir da população. Então, esses fiscais que foram presos, esses fiscais que, milionários, se corrompiam às vezes por uma caixa de pizza, revelam que este apodrecimento da burocracia do Estado é algo de natureza ideológica e que revela que é fato real isto que a gente sempre denuncia, que eles foram ganhos por uma ideologia perversa que deve ser desmascarada e combatida. Mas, em terceiro lugar,
eu quero destacar para vocês um aspecto que para mim talvez seja o mais relevante neste momento. O prejuízo que a irresponsabilidade na condução de uma operação como essa traz para um país, para a economia de um país. Eu estou convencido de que no Brasil se criou uma aliança que ela é uma aliança lesa pátria. É uma aliança contra os interesses da nação. E ela tem representantes muito conhecidos, Sérgio Moro, Dallagnol, os Golden Boys de Curitiba, que receberam o aplauso fácil da mídia e de setores da população. E por que eu digo isso? Em todos os lugares do mundo existe corrupção. Em todos os lugares do mundo, as estruturas de Estado, os órgãos de Estado se organizam para combater a corrupção, mas preservam os interesses do país, as suas empresas, os seus empregos, os mercados, especialmente de exportação, que são conquistados. E o que nós assistimos na Lava Jato não foi um esforço de uma força-tarefa que queria combater a corrupção. Nós assistimos foi a politização de uma ação de órgãos estatais contra um esquema de corrupção que já existia há décadas, mas que naquele momento era fundamental para enfraquecer o governo e o partido principal do governo, porque isso era necessário para afastar a Dilma da presidência da República. Então a Lava Jato ela teve um aspecto político muito claro. Mas ela serviu também a interesses econômicos. O Brasil estava vivendo um momento de expansão da sua presença no mercado de petróleo, no mercado de gás, a descoberta do pré-sal, a Petrobras se consolidando como uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, as nossas empresas da área de infraestrutura crescendo, com obras não só na América, mas na África, na Europa, algumas empreiteiras brasileiras reconhecidas pela sua excelência, construindo estradas, pontes, grandes obras de infraestrutura. E ao final de 3 anos da Lava Jato, a Petrobras foi abalada, o pré-sal está sendo vendido a troco de banana e as empresas nacionais não trabalham mais fora do Brasil. E pelo contrário, as licitações recentes, algumas delas, são exclusivas só para empresas multinacionais. Licitações para aeroportos, licitações da própria Petrobras, empresas que são investigadas nos seus países, que lá não tem idoneidade, mas que com a Lava Jato estão abocanhando os nossos empregos, a nossa riqueza. Mas a imprensa aplaudiu. A imprensa aplaudiu porque uma condução coercitiva, mesmo que ilegal, era o Lula, e aquilo era importante. Ações espetaculares, com helicópteros, policiais federais vestidos para a guerra, ocupando sedes como a do Partido dos Trabalhadores, eram necessárias. Interceptações telefônicas ilegais se justificavam. E a economia do país? E os empregos? Quantas vezes denunciamos que a colaboração de Moro e dos procuradores com os Estados Unidos era ilegal, era lesa pátria, estavam entregando as nossas riquezas, destruindo a nossa economia, mas as pessoas preferiram silenciar, porque era o Moro, o príncipe do golpe, o queridinho da mídia. Pois, meus amigos e minhas amigas, este delegado, este juiz, estas figuras públicas da chamada Operação Carne Podre, eu não sei se você sabe. Alguns deles são da equipe da Lava Jato. Aprenderam a gostar da mídia, de ser notícia. Esta operação tem algo muito estranho. Algumas interceptações telefônicas são de 2 anos atrás. Alguns episódios ocorreram há meses. Por que não ocorreu só agora? Porque os órgãos de fiscalização permitiram que as pessoas continuassem comendo veneno e carne estragada durante 2 anos. Vocês acham que se nos Estados Unidos ou algum outro país que disputa mercados internacionais ocorresse um problema de natureza sanitária em alguns frigoríficos, nós ficaríamos sabendo? Vocês acham que isso teria sido notícia da imprensa internacional
Vocês acham que a fiscalização sanitária, que é algo extremamente delicado e que deve ser tratado com muito cuidado, seria utilizada politicamente como está sendo utilizada no Brasil? Será que um delegado e um juiz de primeira instância poderiam adotar ações que mobilizam mais de 1.000 policiais, que viram manchete na imprensa nacional, que destroem a possibilidade de mercados que o Brasil conquistou a duras penas? São mais de 15 bilhões de reais que envolve o mercado internacional que o Brasil vem crescendo e sendo reconhecido pela sua qualidade. Mais de 140 países que o Brasil exporta carne suína, carne de frango, carne bovina. E hoje, não só a Comunidade Europeia, a China, o Chile, vários países suspendendo estas importações, milhares de empregos sendo dizimados. Estas grandes empresas, meus queridos amigos e minhas amigas, daqui a 90 dias elas já trocaram o nome dos seus produtos. Estas Friboi, Seara, Sadia, vão criar novas marcas. E a cadeia produtiva. E os centenas de famílias de produtores rurais, de pequenos frigoríficos que serão abalados. O preço dos produtos que já despencou, hoje as bolsas do mundo inteiro caíram de maneira vertiginosa, atingindo as empresas nacionais. Será que o delegado pensou nisso? Será que o juiz está preocupado? É evidente que não. Eles recebem salários milionários, eles têm aposentadoria garantida, eles têm a estabilidade, eles não podem ser processados por abuso de poder, eles não podem ser processados por improbidade. E, portanto, azar. Azar de quem perdeu o emprego, azar das empresas que quebrarem, azar da economia do país. Eles conseguiram ser manchete de novo. Eles vão ficar tão famosos quanto o Sérgio Moro, quanto o Dallagnol. Eles serão convidados para dar palestras, vão receber bastante dinheiro. Eles vão ser convidados para fazer cursos nos Estados Unidos, bem remunerados. E com certeza, pelo menos por 15 minutos de fama, eles deixaram de ser as figuras medíocres que são. Servidores públicos lesa pátria. É isso o que eles são. Portanto, o padrão Sérgio Moro, o padrão Dallagnol, o padrão Lava Jato está fazendo escola. E fazendo escola também de maneira seletiva. Porque assim como o Sérgio Moro e os Golden Boys protegem a mão de ferro, os tucanos corruptos, o ministro da Justiça do governo Temer, o chefe da Polícia Federal caiu no grampo da Operação Carne Podre, negociando com o fiscal que coordenava o estado do Paraná e que é acusado de ser o chefe da quadrilha. Imaginem, meus prezados amigos e minhas amigas, se fosse o ministro da Justiça do governo do Lula, ou do governo da Dilma, que fosse flagrado na interceptação telefônica de uma mega operação como essa, negociando tráfico de influência com o líder da organização. Será que ele ainda estaria à frente do ministério? Será que ele teria recebido este silêncio constrangido da imprensa golpista e covarde que se ajoelha diante de tudo isso para estabilizar o golpe? Eu quero que você pense sobre isso e perceba que o golpe é muito mais do que tirar a... O golpe é contra o Brasil. O golpe é contra a nossa soberania. O golpe é contra o nosso futuro. O golpe é contra você.